Boa noite a todos e todas de novo, tá? Só para constar. Bem, então vamos dar início ao primeiro encontro do curso da Renda da Terra, né? Eu quero dar boa noite a todos e todas, apresentar o professor Klaus, muitos já conhecem, né? O professor Klaus vai ser o ministrante desse curso. Nós estamos gravando o curso, ele vai ficar disponível no nosso canal, no canal do projeto no YouTube, tá? Professor Klaus, você tem aí, bom, nós temos aí mais ou menos 1h30, né? Você vai fazer a tua exposição e aí depois nós passamos para as perguntas, tá? A palavra é tua. Eu vou fechar minha câmera também, tá bom? Ok. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Boa noite para a professora Daiane, a eficiente coordenadora desse projeto. E agradeço também a oportunidade que esse projeto me dá, de vez em quando, de exercer a minha profissão. Eu não, para ser franco, eu não gosto de falar para uma tela escura, mas obviamente que isso favorece enfim, o funcionamento desse sistema remoto, em alguns aspectos lamentável, mas em outros nos dá uma forma de contornar alguns dos efeitos terríveis dessa pandemia. Bom, eu começo dizendo que é uma grande satisfação poder fazer uma exposição sobre a teoria da renda da terra do Marx. Isso não quer dizer que eu seja um profundo conhecedor da teoria. Inclusive, com exceção de um artigo não publicado que eu fiz sobre o assunto, foi quando eu estudei profundamente o tema, isso já fazem 40 anos, exatamente, aliás, em 1981, eu não fiz nenhuma pesquisa baseada na teoria da renda da terra. Eu utilizei bastante, mas por diversos motivos, inclusive pelo desinteresse geral no próprio campo marxista, que tem seus fundamentos, né? Tem seus motivos, sobre esse tema. E é lamentável, eu lamento, inclusive, não ter me disposto, condicionado, motivado a trabalhar um pouco mais especificamente com a própria teoria da renda. Mas ela, depois, nesses últimos 40 anos, ela esteve sempre presente na minha reflexão, interpretação, enfim, sobre acontecimentos da realidade da economia brasileira, inclusive da agricultura. Além disso, pesa também o fato de que eu praticamente me transferi para outro terreno nos últimos 30 anos, né? Me distanciei do problema e da problemática da agricultura, da terra, etc., atraído e levado para outra área, que foi especificamente o campo da teoria do dinheiro e do crédito do Marx, sobre temas sobre os quais eu escrevi bastante, com bastante satisfação. E é muito bom. Existe um certo, na minha opinião, um certo fundamentalismo nas pessoas que se dedicam ao estudo da agricultura com conotação social, né? E se distanciar um pouco, olhar a agricultura de mais longe, a fim de poder ver o cenário total da economia e da sociedade em que a agricultura está mergulhada, favorece uma melhor compreensão, na minha opinião,
uma melhor compreensão, uma melhor interpretação dos acontecimentos. Bom, dito isso, eu quero dizer que é um fato realmente lamentável que a teoria da renda da terra seja tão pouco estudada, tão pouco compreendida e tão pouco utilizada no campo marxista, uma vez que o Marx foi a teoria da renda da terra absorveu um enorme esforço que eu vou procurar dimensionar logo à frente, um enorme esforço para estudar esse tema. E, na realidade, é uma das partes a qual, no conjunto, ele dedicou talvez a maior quantidade o maior volume de estudos e a maior quantidade de escritos nas grandes obras dele com as quais nós contamos. Eu lamento isso porque a contribuição que a teoria da renda da terra nos dá para a compreensão da agricultura de um país, como no caso do brasileiro, em diversos aspectos que ocorrem ao longo do tempo, nos movimentos nas tendências, né, dos movimentos de mais longo prazo, nos acontecimentos importantes em termos de preços, por exemplo, dos produtos agrícolas, da distribuição da agricultura no território e assim por diante. A teoria da renda contribui enormemente para se entender a distribuição da agricultura no território. E, obviamente, na explicação teórica das vias de desenvolvimento que a agricultura percorre. Então, tudo isso leva a lamentar. Ainda mais, eu lembraria que o Marx, na sua obra, que no conjunto, né, foi uma revolução filosófica, metodológica e teórica no terreno da filosofia, da compreensão do mundo e da própria compreensão da renda da terra, deu um salto gigantesco. Basta que se compare, por exemplo, a teoria da renda da terra do Marx com a teoria da renda da terra do Ricardo, que foi a versão desta teoria imediatamente anterior à do próprio Marx. Apesar da importância que teve a obra do Ricardo, a comparação, ou as duas teorias, as duas versões da teoria da renda da terra são incomparáveis. Bom, então, já, inclusive, sobre algumas das coisas que eu aqui que eu acabei de mencionar, eu tentei organizar uma exposição, aliás, que me deu um bocado de trabalho tentar encontrar o caminho, né? Porque eu nunca fui professor, quer dizer, como professor de economia política, poucas vezes, como a Daiane acabou de dizer, né? Poucas vezes eu cheguei a abordar o problema da renda da terra, por diversos motivos, que não vêm aqui ao caso. Então, eu fiquei... né, me deu um trabalho para pensar a melhor maneira, e acabei optando pelo roteiro que eu vou aqui expor, que eu não tenho certeza de que seja o melhor, mas o que eu fiz, ao contrário do que está exposto ali no programa das 3 sessões, eu vou, nessa primeira sessão, eu optei por apresentar o que me parecem ser os aspectos teóricos mais importantes
que dão fundamento à teoria da renda da terra do Marx, que torna possível, então, compreender a estrutura, né, das diversas formas da renda que estão lá no programa do minicurso, como as formas da renda diferencial 1, renda diferencial 2 e renda absoluta, e os diversos subtipos da renda que talvez aqueles que tiveram tempo e lembraram de dar uma olhada no livro 3 do Capital, pelo menos no índice, devem ter percebido, né, essas diferenciações. Bom, instantinho que eu esqueci de marcar aqui o meu cronômetro. Devo ter falado já uns 5 minutos, né? Embora o tempo, quando a gente fala, passe muito mais rápido do que a gente imagina. Então, tá lá. Bom, algumas observações, então, preliminares. Primeiro, vocês já sabem, creio, que a renda fundiária é estudada pelo Marx no terceiro livro do Capital, né? Inclusive no final do terceiro livro do Capital. O que significa que toda a teoria do capitalismo do Marx, exceto a renda da terra, está exposta nas partes anteriores do volume 3 e nos volumes 2 e 1. E no que diz respeito à relevância para o entendimento da renda da terra, especificamente no livro primeiro, que dá a maior parte dos elementos teóricos importantes da compreensão do capitalismo expostos pelo Marx, no volume 2, a exposição gira toda em torno da circulação. E nas 5 sessões anteriores do livro 3, que precedem a sessão sobre a renda da terra, né? Quer dizer, toda essa exposição da teoria do capitalismo do Marx, prévia, né, que precede a sessão sobre a renda da terra, é importante para a compreensão do próprio tema a renda da terra. E eu digo isso não para desencorajar aqueles que não tenham ainda atravessado toda essa, quer dizer, realizado todo o estudo de toda essa obra, tal como eu acabei de citar, que, aliás, não é fácil, né? Leva bastante tempo para uma pessoa, de fato, estudar o Capital e compreender adequadamente. É uma obra de muito tempo, né? De muitos anos. E eu não digo isso para desencorajar, mas até para estimular as pessoas assistindo ou estudando a renda da terra, identificarem as lacunas de conhecimento que, preenchidas, contribuiriam para a compreensão melhor da renda da terra. E até mesmo acho interessante no sentido de que, através da constatação do que é a teoria da renda da terra, terem uma ilustração de uma aplicação prática dos conceitos expostos pelo Marx em tudo que precede a sessão sobre a renda da terra. Eu acho também, pensando sobre o assunto, que eu acho hoje em dia muito pouca familiaridade da maior parte da população com particularidades da agricultura, que há 50 anos atrás era muito diferente. A população rural era bem maior do que é hoje. A proximidade das populações urbana e rural era bem maior, de modo que havia uma interpenetração, né, dos temas urbanos e rurais, coisa que hoje, quer dizer, né, é um distanciamento muito grande. E, além disso, a agricultura se tornou, como é natural na economia industrializada, não só capitalista. Capitalista será na socialista, provavelmente, né, embora
não se possa fazer nesse terreno, se tentar fazer previsões, mas tanto quanto se possa projetar, né? O decréscimo da importância relativa da agricultura nas economias nacionais. A proporção da renda da agricultura na renda nacional, por exemplo, no PIB, nos países capitalistas desenvolvidos, deve girar em torno de uns 5%, 6%, né? Isso, obviamente, colide com as projeções fantasiosas do chamado agronegócio, porque no agronegócio se inclui não só a agricultura, como diz, né? Não é agronegócio, não é agricultura. Quer dizer, se inclui atividades industriais, de processamento, comerciais, assim, terciárias em geral, né? No que se chama agronegócio. E na medida que faz isso, e na forma como os dados são coligidos, pelo que eu já verifiquei, a superestimativa da importância econômica do próprio agronegócio é muito grande. A agricultura é muito pequena. Então, torna-se bastante natural, né, o desinteresse, até mesmo no campo marxista, né, relativo com esse tema. Mas uma razão também que eu considero relevante, pela própria experiência pela qual eu passei, é que os marxistas são poucos e os temas são muitos, né? Vocês podem ver nos setores mais importantes da economia, mesmo que não se inclua a agricultura, a especialização técnica, profissional hoje em dia, em todas as áreas, é muito grande, porque a economia se torna cada vez mais complexa. Como campo de atividade e campo de estudo, ela vai se subdividindo em partes, e cada uma das partes aprofunda cada vez mais a sua abrangência do tema, né? Então, é impossível que uma pessoa sozinha consiga dominar muitos, quer dizer, dominar com uma certa profundidade, né? Muitos campos de atividade e de estudo, de pesquisa. Basta a gente olhar as especialidades no campo da economia para constatar isso, né? Quer dizer, enquanto nós temos economistas, assim, na realidade que nos cerca, na atividade social, economistas não marxistas, né, em diversas áreas, financeiros, e no setor financeiro subdividido em diversas áreas, no campo industrial, também com uma subdivisão de ramos industriais, no comércio e nas subdivisões do comércio, atacado, varejo, etc. Em cada um deles, há economistas especificamente dedicados a esses campos, e os marxistas, além de terem um espaço muito menor, inclusive por motivos políticos, acabam sendo forçados a fazer uma seleção de aprofundamento levados por diversas circunstâncias, e algumas áreas ficam de fora, como é o caso da renda da terra. Bom, outra observação sobre... Eu vou procurar ser mais rápido. Outra observação sobre essa exposição é que, como toda teoria complexa, e a teoria da renda da terra é complexa, vocês vão ver, a gente na exposição enfrenta um problema, né? Por onde é que eu vou começar? Porque, no sentido de que todos os aspectos da teoria estão relacionados a todos os demais aspectos da mesma teoria. Então, a gente não consegue expor cada pedaço, cada aspecto, ou cada elemento importante da teoria isoladamente. Outros elementos que ainda não foram expostos vão fazer parte da exposição, né? Mas isso eu acho que é comum a praticamente todos os campos de conhecimento, né? De modo que eu vou tentar minimizar esse problema, esclarecendo
em notas de rodapé da exposição, os termos que ainda não foram explicados e que entram na minha exposição. Bom, eu quero também, rapidamente, mencionar os motivos do interesse do Marx em desenvolver, tão extensa e profundamente quanto ele fez, a teoria da renda da terra. O primeiro motivo é que, na época em que o Marx elaborou o Capital, o país onde o capitalismo se encontrava mais desenvolvido era a Inglaterra, né? E na Inglaterra, a renda da terra tinha uma enorme importância, porque ela era a base econômica de uma classe extremamente importante, que era a classe dos proprietários de terras, exclusivamente proprietários, e que viviam da renda. Eu não defini a renda ainda, né? Como há pouco eu acabei de dizer, mas essa definição virá logo em seguida, cujo fundamento econômico era a renda. Então, havia, né, na sociedade inglesa, três grandes classes: a dos proprietários de terra, a dos capitalistas agrícolas e a dos trabalhadores assalariados. Cada uma dessas classes tem uma base econômica, né? A dos capitalistas é o capital, a dos trabalhadores é a força de trabalho, e a dos proprietários da terra é a terra. E essas bases econômicas fornecem os rendimentos que sustentam cada uma dessas classes. Os capitalistas, o rendimento que sustenta a classe capitalista é o lucro, o dos trabalhadores é o salário, e dos proprietários é a renda. E o Marx já tinha extensamente analisado ao longo do Capital até a renda da terra o salário e o lucro. Então, faltava a renda da terra, e ela tinha uma relevância muito grande no sentido do ponto de vista do método e da concepção do Marx e do Engels. Era preciso examinar a teoria da renda que existia até então, que eu vou também rapidamente mencionar, só para terem conhecimento do significado que tinha, a fim de fazer a crítica, né, da economia política no que diz respeito a essa terceira classe, ou a terceira apenas na ordem que eu a expus aqui, né? Não na ordem política, porque o poder político da classe proprietária rural na Inglaterra era e ainda é muito grande. Embora ela não coincida com a atual chamada bancada ruralista, ela tinha o mesmo efeito no parlamento inglês. Exercia uma influência de primeira ordem, que provocou um conflito de longo prazo e de longo alcance com a burguesia industrial que estava se desenvolvendo. Bom, então, a segunda motivação, quer dizer, específica do Marx, né, era que a explicação, então, dominante sobre a tendência de queda da taxa de lucro, que era bastante reconhecida na época, mas não era explicada por todos da mesma forma. A explicação dominante era a do Ricardo, a tendência de queda da taxa de lucro, tendência de longo prazo. A explicação dominante era a do Ricardo, e ela tinha, nessa explicação, o papel fundamental estava relacionado com a agricultura, com com as condições em que a produção agrícola se realizava e com os efeitos
econômicos da produção agrícola, das condições em que a produção agrícola se realizava e no que entrava a renda da terra. Para dar uma rápida pincelada nisso, o Ricardo concebia, na teoria dele, que a taxa de lucro tendia a cair por um motivo que levava a economia a um estado de estagnação. Então, a interpretação do Ricardo tinha uma implicação muito séria. E ela se baseava na agricultura da seguinte maneira. O Ricardo foi o predecessor imediato do Marx em termos da teoria do valor, né? Obviamente que o Marx deu um salto qualitativo em termos da interpretação, mas o Ricardo já interpretava a situação da seguinte maneira. O trabalho é que gerava o valor. O valor, nesse caso, é o valor excedente, né? O valor excedente em termos em relação ao valor final da produção, além do custo de produzir, né? Quer dizer, esse excedente era o excedente em relação ao custo da produção de cada mercadoria. E esse excedente era o que se dividia entre lucros e salários, né? Quer dizer, a divisão do excedente em lucros e salários era posterior à geração desse excedente, desse valor novo, criado pelo trabalho, reconhecidamente pelo Ricardo, assim como pelo Adam Smith anteriormente, mas de modo mais confuso. Então, o valor era gerado pelo trabalho e se dividia em salários e lucros. A consequência disso, ou a implicação disso, é que, se o salário aumentasse, o lucro necessariamente cairia, e vice-versa. Dadas as condições de produção, se o lucro aumentasse, o salário teria que cair. E se o salário aumentasse, o lucro teria que cair. E a consequência da concepção do Ricardo é que a tendência era de que o salário aumentasse em termos reais, portanto, que o lucro, ao longo do tempo, caísse em termos reais. Por que isso? Porque o Ricardo raciocinava da seguinte maneira. O principal componente do salário eram os alimentos, né? E, portanto, a produção de alimentos que se dá na agricultura. Usava-se muito, como se usou por longo tempo, o trigo como uma variável, né? Um fator importante na análise dos fatos econômicos. E, segundo o Ricardo, eu logo vou explicar, mas então agora eu vou apenas mencionar rapidamente. Em cada país existem diversos tipos de terra que podem ser classificados da mais fértil à menos fértil. Essas diferenças de fertilidade das terras significa que a produção agrícola, com um investimento igual em volume e em qualidade, produz um resultado diferente nos diferentes tipos de terra. Quer dizer, o resultado significa a produtividade do trabalho, implícita nesse volume de capital padrão, digamos, decresce à medida que se passa das terras mais férteis às menos férteis. Como o país tem diversos tipos de terra, classificados do modo como eu acabei de dizer, o Ricardo achava que cada país iniciaria a produção pelas terras mais férteis e iria passando as terras sucessivamente menos férteis, à medida que a população fosse aumentando e a demanda alimentar fosse aumentando. O que significava que a produção iria caminhar desde a terra mais fértil, que daria um produto maior, da mesma quantidade de trabalho, né? E vejam, o gerador do valor é o trabalho. Então, na terra onde o trabalho tem uma produtividade, produz um volume maior de produto, o custo em trabalho de cada unidade é o menor, né? E à medida que passa para terras menos férteis,
o produto do trabalho em unidades do produto, da mercadoria, vai caindo. Portanto, o valor de cada unidade vai aumentando. Vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. Se, digamos, em 10 horas de trabalho, um trabalhador produz 10 unidades, digamos, na melhor terra, 10 horas dividido por 10 unidades dá 1 hora por unidade, né? Se a terra seguinte, para facilitar o cálculo, tiver a metade ou permitir a metade da produtividade do trabalho, então em 10 horas o trabalhador passaria a produzir na metade, 5 unidades. Então 10 horas dividido por 5 unidades dá 2 horas por unidade. Nesse caso, o tempo de trabalho socialmente necessário passa de 1 hora por unidade para 2 horas por unidade. Esse tempo de trabalho socialmente necessário é o valor. Então, a produtividade caindo para metade, o valor e o preço da unidade vai para o dobro. O que significa que, nesse pequeno exemplo, o custo alimentar para o trabalhador dobra. Quer dizer, a inflação é de 100%, né? Se a gente falasse em inflação. Essa era a tendência apontada pelo Ricardo e o motivo da tendência de elevação dos preços do produto alimentar básico, que era, como eu disse há pouco, o trigo. Era de aumentar cada vez mais esse custo, portanto, tem que aumentar o salário para que o trabalhador possa, mesmo considerando que o salário cubra apenas a necessidade alimentar, só para raciocinar, o salário tem que aumentar, senão, caso contrário, o trabalhador acabaria morrendo, né? Ou pelo menos definhando, tanto mais rapidamente quanto mais rápido fosse a elevação do preço do produto alimentar. Então, o salário tem que aumentar. E como eu disse há pouco, né, o valor criado pelo trabalho se divide em salário e lucro. Se o salário aumenta, o lucro cai. Então, a tendência de longo prazo é do lucro cair. Bom, então o interesse do Marx, nesse caso específico, era de examinar os fundamentos dessa teoria do Ricardo, e o Marx fez uma pesquisa gigantesca sobre esse problema, sobre o problema da renda da terra em todos os aspectos, né? Inclusive estudou química agrícola. Na época dele, era uma época em que talvez alguns de vocês, pelo menos, já tenham ouvido falar, ou se leram alguma coisa já dos capítulos da Renda da Terra do Marx, devem ter encontrado o nome do Liebig, que foi um físico famoso, perdão, um químico, né, famoso, químico especificamente agrícola, dedicado a estudos da química do solo e da nutrição vegetal, etc. E muitos outros, né, que surgiram e causaram, tiveram uma repercussão muito grande, porque, na realidade, deram um salto, né, no conhecimento científico da agricultura e no horizonte de desenvolvimento tecnológico da agricultura em relação ao passado imediato. Então, bom, uma observação lateral que eu quero fazer é a seguinte, que o Marx tinha um fundamento metodológico para analisar criticamente essa tese do Ricardo, como diversas outras da economia clássica, que é o fato de que o Ricardo utilizou nesse caso, como o malthusianismo também utilizou, do qual o Ricardo era um seguidor, né, daquela concepção malthusiana da inevitabilidade da escassez alimentar, etc., né? De se utilizar para a explicação de fenômenos sociais leis naturais. Então, por exemplo, e de um modo absoluto, né, essa ideia do Ricardo
de uma tendência de explicar a tendência de queda da taxa de lucro com base na distribuição da fertilidade natural dos solos e como se essa fertilidade fosse estática, etc., né? E o Marx não aceitava isso, realmente não podia aceitar. Isso se expressa em dois aspectos, né? Primeiro, ele contestou as concepções do Malthus, porque elas também se baseavam numa concepção absolutista de leis naturais, inclusive supostas, né? O suposto crescimento da população em taxas geométricas, enquanto o crescimento da produção alimentar seguia apenas taxas aritméticas, né? E a segunda coisa, talvez mais significativa, era a questão ligada a essa também, era a questão da explicação do nível de emprego e de desemprego, que a economia clássica, especificamente o Ricardo, baseava exatamente nas taxas de crescimento vegetativo da população, que eram, na realidade, incapazes de explicar o processo de emprego e desemprego, não apenas, mas em grande parte porque se baseava na ideia na prisão do processo social nesse aspecto, pelo crescimento vegetativo da população. Quer dizer, o Ricardo achava que o nível de emprego e desemprego dependia da taxa de crescimento vegetativo da população dentro do contexto que eu não vou tentar explicar, porque vai me distanciar muito do objetivo. De qualquer modo, os níveis de emprego e desemprego estavam relacionados a leis naturais da reprodução humana, né? E o Marx mostrou, especificamente no capítulo 23 do Capital 1, se vocês olharem, que a flutuação ao longo do tempo, né, do emprego e do desemprego depende das taxas de duas taxas puramente sociais, que são a composição orgânica do capital e a taxa de acumulação de capital. Quer dizer, o próprio capital é responsável pela geração tanto do emprego quanto do desemprego. Ele se abastece a si mesmo da força de trabalho de que necessita. E ele mesmo regula essa oferta de força de trabalho. Enquanto o Marx dizia nesse aspecto, né, cada modo de produção, cada forma de organização social tem a sua própria lei populacional. A lei populacional se baseia em leis naturais da reprodução biológica, mas não está subordinada absolutamente a essas leis. As relações de produção vigentes conformam uma lei populacional compatível com elas mesmas, né, com essas relações de produção. Bom, então, passando a exposição da renda fundiária propriamente dita. Eu quero dizer, inicialmente, que o Marx segue, né? É preciso se observar isso quando se lê o Capital, coisa que a qual a gente não presta atenção quando a gente não conseguiu internalizar adequadamente o método, a filosofia na qual a concepção do Marx e do Engels se baseia, que é o materialismo filosófico associado à dialética materialista. O materialismo cujo significado, assim, que eu considero mais importante, é de que o pensamento, as ideias, as teorias, as concepções
têm uma base material. Elas não nascem da fantasia humana, nem nascem da inspiração, nem nascem numa inspiração extraterrestre. Ela é uma interpretação da realidade objetiva que cerca o ser humano. Se não for, é fantasia. Então, na exposição da teoria, isso é muito significativo do Marx e do Engels, está presente desde a elaboração do materialismo histórico, que é a teoria materialista e dialética da sociedade e da sua evolução, lá nos anos 1840. E, em segundo lugar, a dialética, que implica a historicidade, como se gosta de dizer hoje, né, de todos os processos da realidade objetiva, muito especialmente da realidade social. E o Marx, na análise que ele faz de todos os temas, ela é, como o Engels costumava dizer, tem um caráter lógico-histórico. Por um lado é teórica, lógica, né? E, por outro lado, é histórica. Ela analisa o movimento do processo, o movimento do objeto analisado, e não uma fotografia estática de um certo momento, o de hoje, né, desse objeto. Então, o Marx também, ele embarca no processo de desenvolvimento do papel da propriedade da terra na sociedade humana ao longo da história, ao longo dos modos de produção, e no movimento simultâneo ou correspondente da interpretação, da teoria do papel da propriedade fundiária. E os antecessores imediatos na renda da terra, da teoria da renda da terra, são, em primeiro lugar, o William Petty, que escreveu, principalmente no final do século XVII, os anos 1600 para 1700, né? Os 1700. E um autor chamado James Anderson, do qual, segundo o Marx, o Ricardo copiou praticamente toda a teoria da renda da terra, sem ter citado em lugar algum, pelo menos eu não me lembro de ter visto. Só que o Marx também apontou isso no Adam Smith, né, outro autor de grande importância, que durante 2 anos conviveu com os fisiocratas, que o Marx considera os verdadeiros fundadores da economia política como sistema. E o Smith, dessa convivência de 2 anos, retirou diversas novidades teóricas que ele utilizou sem citar. Mas o Marx diz a respeito dele, e a gente pode aplicar isso ao Ricardo, que quem de tão pouco como eles faz tanto como ambos fizeram, só merece elogios, né? Não merece condenação. Condenação por plágio, por exemplo, que ele aplicou extensamente ao Malthus, porque ele disse que o Malthus copiou quase ipsis literis essa teoria da populacional que se atribui a ele até hoje. Bom, então, onde é que está a teoria da renda fundiária do Marx? Que eu disse que é uma das que ele abordou mais extensamente. Primeiro, no Capital 3, que vocês já devem ter olhado, nos capítulos 37 a 45, quer dizer, dá 8 capítulos, né? Que na edição de abril, das páginas 121 a 235, teoria da renda fundiária no capitalismo. E também no capítulo 47, que são mais umas 20 páginas, onde ele expõe as fases ou formas da evolução da renda da terra no capitalismo. As formas, né? A renda em trabalho, a renda em espécie e a renda em dinheiro, que é essa última, que é a renda fundiária capitalista mais desenvolvida. Mas ela atravessa essas 3 fases, lembrando que é um desenvolvimento que nasce dentro do feudalismo, onde prevalecia uma produção de excedente basicamente em trabalho, né? E, além disso, por incrível que pareça, o Marx ainda redigiu uma grande parte das teorias da mais-valia, onde ele explica a evolução da teoria da teoria da renda da terra,
extensamente. Eu tenho uma edição em espanhol, de um tempo em que nós não tínhamos nenhuma edição em português, quer dizer, décadas atrás, e nem tínhamos acesso à versão original em alemão, por exemplo, ou em outros idiomas. A exposição da teoria, da história da teoria da renda da terra pelo Marx, cobre nada menos que quase 250 páginas, 240 e poucas páginas. E numa letra muito menor, muito mais condensado, portanto, do que as 125 páginas da editora da edição da Abril. O Marx tem alguns pressupostos que a gente tem que levar em conta da teoria da renda da terra, que eu vou expondo ao longo do tempo. A primeira aqui é de que a agricultura, o pressuposto, aliás, em todo o Capital do Marx, e tem que ser assim, que a economia que ele analisa é toda completamente capitalista. Significa que as classes que existem são unicamente as classes fundamentais, que na época do Marx eram entendidas como a classe capitalista, a classe dos trabalhadores assalariados, o proletariado, e a classe dos proprietários fundiários, que existia como uma classe em si, né? Que era exclusivamente proprietária, não produzia. E a agricultura, portanto, plenamente capitalista. Significa os produtores capitalistas, os produtores agrícolas no capitalismo são capitalistas agrícolas. Não há produtores, por exemplo, produtores simples de mercadorias, porque eles não fazem parte da lógica capitalista, são figuras de transição. Não existia o chamado campesinato, que o termo que se usa hoje, inclusive, em muitos casos, de modo equivocado, distorcido, e outras figuras, né? O que existe na teoria é a classe capitalista e a classe dos trabalhadores assalariados, a burguesia e o proletariado, e a classe dos proprietários fundiários. Essa estrutura conseguiu escapar quase ilesa da Revolução Burguesa Inglesa, que se fez, que na sua realização implicou uma aliança entre a burguesia nascente e revolucionária, nascente só não, mas ascendente, né, e revolucionária, e a aristocracia feudal já decadente, e que se expressa até hoje naquela família real inglesa que serve hoje em dia, além da sua função ideológica, etc., mas serve como uma fonte de arrecadação de receitas do turismo e assim por diante. Mas são uma sobrevivência única no mundo de uma classe de proprietários fundiários que vive exclusivamente de rendas das terras que possuem e que arrendam, que é o caso da família real inglesa. Então, o pressuposto do Marx é esse, é preciso ter atenção. Na teoria, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, se alguém quiser, é preciso pressupor o objeto que se estuda em estado puro. E o procedimento que nas ciências sociais tem que ser mental, quer dizer, através da abstração, enquanto nas ciências naturais se faz em laboratório, se decompõe o objeto estudado, inclusive organismos vivos, né, que são decompostos nas suas partes constituintes a fim de estudar esses organismos e tal, os minérios e assim por diante. Nas ciências sociais não dá para fazer isso, por isso, como Marx diz, referindo-se especificamente à economia, o laboratório é substituído pelo método da abstração. E a renda fundiária, o Marx define como a forma de realização econômica da propriedade fundiária,
que no capitalismo é a chamada renda, renda da terra ou renda fundiária, em termos monetários, etc. Bom, eu quero me referir agora ao fundamento, a questões teóricas da renda da terra, começando por aquilo o que é aquilo que se denomina renda. A renda da terra digamos, o aluguel da terra, né? Só que pago pelo arrendatário, que é o capitalista agrícola, né? O capitalista agrícola, que eu aqui me referi há pouco, é o capitalista que, para produzir produtos agrícolas, tem que arrendar terras do proprietário, porque ele não as possui. As terras são de propriedade de membros da classe proprietária, que também não produz mercadorias agrícolas, elas são apenas proprietários que vivem da renda. A renda é produto do arrendamento, né, do aluguel das terras para os produtores capitalistas. Mas a renda é apenas uma parte do aluguel que se paga. E eu proponho uma terminologia um pouco diferente, porque no estudo da renda, o que interessa não é o aluguel total que o capitalista paga para o proprietário da terra. É apenas a parte correspondente àquilo que se chama renda, que eu vou definir agora teoricamente. O restante então, a diferença que eu proponho é chamar de renda essa parte que vai ser explicada pela teoria, que eu vou logo dizer o que é. E o arrendamento é o aluguel total, que além da renda, que é uma categoria própria da agricultura, inclui principalmente dois outros componentes que obedecem a leis do capital industrial como um todo, que são juros sobre o capital fixo existente na terra arrendada e a depreciação desse capital fixo. Aí a questão é a seguinte: quando se arrenda, o capitalista arrenda uma área de terra para fazer a sua produção, essa área de terra geralmente já tem o que se chama de benfeitorias, né? Que são capital fixo. Construções, por exemplo, estábulos, silos, cercas, ou então lavouras permanentes, né? Como, digamos, café ou outra cana-de-açúcar, muitas vezes, que não é bem permanente, né? Ou pastagens cultivadas, né? Que já existem lá, açudes, canais, cercas e assim por diante, né? Estradas internas. Tudo aquilo são acréscimos de valor que se acrescentam à terra e que são também de propriedade do proprietário da terra que a arrenda. E como eu vou explicar daqui a pouco, essas benfeitorias são muitas vezes instaladas pelos próprios arrendatários. Só que os contratos de arrendamento prevêem, como acontece inclusive nos aluguéis de imóveis urbanos, apartamentos, casas e tal, se o locatário acrescenta alguma coisa, faz uma reforma autorizada pelo proprietário, ele tem que se sujeitar, a menos que faça uma negociação específica, a que o melhoramento feito se incorpore ao imóvel e seja devolvido junto com a devolução do imóvel, né? Como é um investimento realizado ou que pertence ao proprietário, o investimento capitalista requer uma remuneração. E se não há uma taxa de lucro especificamente relacionada, o que um capitalista que possui ativos espera receber é uma taxa, que é calculada segundo a taxa de juros. Então, o capital fixo instalado na propriedade agrícola, ele deve render juros para o proprietário. Se o próprio proprietário explorasse a área,
na sua receita, o juro estaria envolvido, que é uma parte da mais-valia, né? Mas não é assim entendida pela economia não marxista. E, além disso, a depreciação do capital fixo, né? Esse capital fixo subentende-se que seja de instalações que fazem parte da exploração agrícola que o capitalista que arrenda a terra vai realizar. Então, o locatário, né, aquele que toma em arrendamento a terra, ao utilizar o capital fixo, ele faz aquilo que o capital fixo exposto pelo Marx no capítulo 6, lá do Capital 1, sobre o capital constante e variável. O valor do capital constante apenas se transfere ao produto final. Ele não participa da criação de valor como criador de valor, participa apenas como suporte físico do processo de criação de valor novo. Mas, para isso, nesse processo, o valor do capital constante se transfere ao produto final. Mas do capital fixo, só uma parte se transfere, que é a depreciação. Quer dizer, o capital fixo instalado lá, que pertence ao proprietário, ao ser utilizado, vai transferir uma parte do seu valor ao produto que o arrendatário capitalista produz. Ao vender esse produto, o arrendatário capitalista fatura, portanto, uma parte do valor do capital fixo que pertence ao proprietário. Portanto, essa parte do valor ele tem que pagar ao proprietário, porque não foi ele que investiu nesse capital fixo, certo? Então, o arrendamento inclui a renda e, pelo menos, os juros e a depreciação do capital fixo. Esses dois componentes são tratados nas demais partes da teoria do capitalismo, no Capital e nas outras teorias. O ponto aqui é apenas a renda da terra. Bom, e o que é a renda da terra? Apenas, aliás, um pequeno acréscimo aqui. O Marx dividiu a renda, quer dizer, o aluguel que o arrendatário capitalista paga, em duas partes. A renda propriamente dita, que é gerado pelo que ele chamou de a terra nua, terra-matéria, simplesmente a terra como tal. E o juro e a depreciação, que a remuneração ao proprietário pelas benfeitorias já instaladas na propriedade, ele chamou de terra-capital. Tem terra-matéria e terra-capital. O nosso objeto é a terra-matéria. Um instantinho só. Bom, então, o passo ao qual eu quero passar, eu já estou com quase 1 hora de exposição, o significado teórico da renda na economia. Bom, em primeiro lugar, a renda é uma categoria do lucro obtido pelo capitalista, pelo capital industrial, a partir da mais-valia extraída da força de trabalho, o que significa que a renda é uma parte da mais-valia, não tem outra origem. Isso é importante porque, em parte dos economistas clássicos, atribuíam a renda a uma virtude da própria terra, que, pela sua fertilidade natural, proporcionaria uma produtividade adicional não devida ao capital do trabalho. Mas o Marx demonstrou que aliás, o próprio Ricardo já havia ridicularizado, de certo modo, o Smith nesse aspecto. E aqui um conceito que precisa ser incorporado. O capitalista agrícola é um capitalista industrial. A renda é um produto do capital industrial. E o capitalista agrícola é um capital industrial. Então, nada mais certo do que
a renda ser uma parte da mais-valia. Ser um produto, uma categoria do lucro. Isso me leva apenas a insistir no fato de que o capitalista agrícola é um capitalista industrial. O capital da agricultura é capital industrial. Industrial não é fabril, de fábrica. Capital industrial é todo o capital que produz mercadorias e, consequentemente, mais-valia, com base no trabalho assalariado. Isso é fácil de se perceber na própria exposição do Marx, em todos os escritos. Não é só a fábrica que produz mais-valia e, portanto, produz o lucro. O capital que se diz hoje em dia privado, que é o capital industrial, aplicado, por exemplo, na educação, na saúde, nos transportes, no entretenimento, por exemplo, cinema, indústria cinematográfica, em chamados serviços de turismo, no transporte, enfim, em todas as atividades que produzem mercadorias, sejam elas mercadorias objeto, quer dizer, mercadorias representadas por objetos que o comprador, o consumidor, compra para consumir, ou mercadorias chamadas, que eu chamo de mercadorias atividade, que, por exemplo, o transporte coletivo privado produz uma mercadoria atividade, que é o transporte do indivíduo. A indústria cinematográfica produz vende ao comprador, ao usuário, ao consumidor, no cinema, por exemplo, uma projeção de um filme. É uma atividade que é uma mercadoria e que o espectador, ao comprar um ingresso, está adquirindo essa mercadoria, que é a projeção do filme para que ele assista. Ou então, hoje em dia, compra-se também, compra-se em diversas formas. Comprava-se em fita, compra-se, se quiser, em DVD, ou compra-se a apresentação pela internet. Então, tudo isso é capital industrial, inclusive o capital agrícola. Então, não há particularidade nenhuma da agricultura, em termos econômicos, na economia capitalista, distinguível do capital industrial, exceto a renda. Bom, eu vou... Bom, o que é a renda? A renda, na realidade, é uma forma de expressão do lucro extraordinário ou sobrelucro na agricultura. O lucro extraordinário ou sobrelucro é uma categoria integrante do capitalismo. Na teoria geral, o Marx parte, o Capital em geral, parte do pressuposto de que todos os capitalistas auferem a taxa média de lucro, e tem que ser assim, portanto, cada capitalista aufere o lucro médio. Mas, descendo a um nível um pouco mais concreto, menos abstrato, o da concorrência, a realidade é que os capitalistas se dividem em grupos conforme nos diversos ramos da economia. Existe uma tendência geral de formação da taxa média de lucro e de aproximação da economia como um todo para essa taxa média. Mas é uma complicação, porque a taxa média é uma taxa móvel. Mas, se nós ficarmos numa coisa mais simples, para entender melhor, em cada ramo de produção, os capitalistas obtêm, as taxas de lucro se diferenciam, se dispersam em torno da média. Alguns estão abaixo, alguns capitais obtêm taxas de lucro menores do que a média e outros maiores do que a média. Essas taxas de lucro maiores do que a média são o que se chama de superlucro ou lucro extraordinário. E ele é uma figura habitual porque a concorrência leva a que os capitalistas individuais, todos eles
segundo a sua própria capacidade de iniciativa, condições, assim por diante, procuram taxas de lucro superiores, as maiores possíveis, e fazem, né, o que causa essa diferenciação de taxas de lucro. E procuram isso, o principal meio de obtenção de lucro extraordinário é o progresso tecnológico, especialmente o progresso que promove, que permite permite produzir com custos inferiores ao custo médio. Porque, simplificadamente, o preço de mercado, um preço médio de mercado, corresponde ao custo médio de produção da mercadoria mais a taxa média de lucro. No caso do marxismo, a gente considera o custo de produção como o custo total em trabalho, né? Porque o lucro não se acrescenta depois da produção, ele se acrescenta na própria produção. Mas, enfim, né? Então, o progresso técnico, o que também uma simplificação, em cada mercado existe um preço médio que é igual para todos. Então, cada capitalista, para conseguir lucro extraordinário, ele tem que produzir a um custo mais baixo do que o custo médio. Isso se obtém através de progresso técnico, principalmente no campo da mecanização. Por quê? Porque a mecanização é a que permite que o trabalho produza por jornada, digamos, pelo dia de trabalho, mais unidades do que produzia antes. E produzindo mais unidades, o custo em trabalho por unidade é menor, portanto, o tempo de trabalho socialmente necessário, o tempo de trabalho individual do capitalista que avança nas tecnologias mecânicas é menor do que o tempo social. Então, ele está produzindo a um custo menor, mas está vendendo pelo mesmo custo médio dos demais concorrentes. Então, é um lucro extraordinário. Esse lucro extraordinário nos setores ou ramos de produção não agrícolas, eles não são permanentes, eles são temporários. Porque cada capitalista que consegue avançar, um avanço técnico que permite que ele obtenha um lucro extra, reduzindo o seu custo unitário de produção, né, o custo de produção por unidade da mercadoria que vende, os concorrentes dele vão perceber isso e vão procurar descobrir qual foi a inovação que permitiu a ele ter lucros extras. E com mais ou menos tempo, vão descobrir e essa inovação vai se difundir para os demais produtores capitalistas e o superlucro, o sobrelucro, o lucro extraordinário do inovador, do pioneiro tecnológico, se derrete. E todo o preço cai para o novo preço correspondente à nova tecnologia mecânica, né, que reduziu o tempo de trabalho, e, portanto, o valor, né, e o preço também se rebaixa. Daí surge o esforço dos capitalistas que inovam por manter segredo sobre a inovação, surge a espionagem industrial, o detetive industrial e assim por diante, né? Bom, isso acontece no capital industrial em geral, menos no capital agrícola. Por que não acontece no capital agrícola? Bom, primeiro, a renda da terra faz parte do lucro extraordinário, ou é um lucro extraordinário, né? Só que ele não é temporário. O lucro extraordinário obtido pelo produtor agrícola, aquele que se transforma em renda, é permanente. E é permanente porque este lucro extraordinário decorre não de vantagens tecnológicas, mas de vantagens das condições naturais em que a produção agrícola se realiza. Eu vou tentar explicar agora, rapidamente, quais são as formas principais da renda da terra e como é que se produz o lucro extraordinário e como é que a renda da terra decorre dela. Na realidade, a renda da terra nada mais é
que uma parte do lucro extraordinário paga como renda para um proprietário da terra. Quer dizer, o nome renda é um outro nome que se dá ao lucro extraordinário obtido na agricultura, mas recebe o nome de renda porque é um lucro extraordinário que a concorrência não consegue dissolver, como acontece no investimento industrial que eu acabei de descrever aqui bastante brevemente, né? Na agricultura, por que o sobrelucro é permanente na agricultura? Porque os terrenos agrícolas, né, as áreas agrícolas, como eu há pouco disse, falando no Ricardo, é uma coisa conhecida desde muito tempo, as terras agrícolas se diferenciam pela produtividade que proporcionam diferente, né, que proporcionam ao mesmo tipo de trabalho, ao mesmo tipo e tempo de trabalho, né? Quer dizer, do ponto de vista agrícola, há terras mais vantajosas em termos de produção do que outras. E essas terras agrícolas podem ser classificadas em uma hierarquia segundo a produtividade do trabalho que elas tornam possível. E essas vantagens, quer dizer, são vantagens decorrentes da natureza, intrínsecas a cada localização agrícola. Eu vou definir rapidamente agora, daqui a pouco. Então, o produtor capitalista que está num tipo de terreno vai estar sujeito à diferença desse terreno em relação aos outros terrenos. Ele vai ter vantagem em relação aos concorrentes que produzem em terras com menos vantagens ou sem a vantagem que este dispunha, e vai ser menos produtivo do que aqueles que estão localizados em terras melhores. E não dá para reproduzir a terra, né? A qualidade da terra, como o Ricardo disse mais ou menos, que a renda da terra é a remuneração pelas propriedades originais e indestrutíveis da terra. Bom, essas vantagens de localização são vantagens diferenciadas, né, que decorrem das diferenças naturais dos diferentes tipos de terrenos. E por isso se chama rendas diferenciais. Como vocês já devem ter visto, pelo menos se olharam o índice lá, o Marx dividiu em duas, a renda diferencial 1 e a renda diferencial de tipo 1, ou, né, simplesmente um algarismo romano. A renda diferencial de tipo 1 e a renda diferencial de tipo 2. A renda diferencial de tipo 1 ainda pode ser de dois tipos. A de tipo 2, só adiantando, ela incorpora o processo de acumulação de capital e, portanto, de desenvolvimento tecnológico. Portanto, é uma versão mais desenvolvida da teoria da renda da terra do que havia até o tempo do Marx, do Ricardo, portanto, antes do Marx. E essa renda diferencial de tipo 1, ela se divide em dois tipos. A renda diferencial decorrente das diferenças de localização. Bom, eu vou tentar explicar na próxima sessão eu vou fazer um detalhamento dessa renda, porque ela é a renda fundamental, a renda da terra fundamental. Lembrem, né, que a renda da terra é uma forma o que ocorre na agricultura. Aliás, na verdade, não só na agricultura, mas nós estamos analisando a agricultura e que é permanente. Quer dizer, é o superlucro que ocorre na agricultura e que tem um caráter permanente, porque os concorrentes que têm menos vantagens não conseguem reproduzir, imitar como eles conseguem fazer no caso das vantagens tecnológicas do produtor que introduz as inovações. Então, a vantagem de localização, para tentar resumir o que essa renda diferencial decorrente das diferenças de localização, então vejam, né,
Essa renda chama-se diferencial, porque é um lucro extraordinário que decorre de vantagens diferenças em vantagens do local natural que cada capitalista, com a qual cada capitalista conta. Bom, então essas diferenças têm que ser relacionadas ao mercado. Então, vamos supor e a diferença o segundo tipo da renda diferencial 1, que eu vou logo expor, é um pouco mais complicada de expor. Eu prefiro, por uma questão de simplificação e até de comodidade para quem expõe, expor a renda diferencial de tipo 1 decorrente das diferenças de localização. Então, a gente tem que começar pressupondo um mercado. Vamos supor, embora as pessoas que assistem não são só de Curitiba, como eu estou em Curitiba e talvez a maioria seja daqui, eu vou considerar o mercado Curitiba como um mercado, mas pensem numa grande cidade. Vamos supor que essa grande cidade, os produtos alimentícios dessa grande cidade, são produzidos num cinturão de terras em torno da cidade. Não precisam ser contínuas, né, mas em torno da cidade. De tal modo que a gente desconsidere o custo de transporte. Está bem próxima, né? Vamos só desconsiderar por comodidade, por talvez didática da exposição. Então, essa terra, ela temos que pressupor também, não é necessário, mas por um procedimento metodológico, né, por uma questão de análise. Vamos analisar cada fator isoladamente, considerando os demais iguais. Então, significa o seguinte: nessa área próxima, nesse cinturão em torno da grande cidade, a terra é de igual qualidade, exatamente igual. E os investimentos dos capitalistas agrícolas são de igual quantidade e qualidade digamos, por hectare, por unidade qualquer de terra. Significa que o capital é de mesmo tipo, e de mesmo tipo qualitativamente iguais, e a gente estamos considerando esse investimento por unidade de área, suponhamos o hectare, né? Então, os produtores capitalistas, que são os únicos que existem, né? Os capitalistas agrícolas que produzem nesse cinturão em torno da grande cidade, produzem o produto alimentar básico e fornecem para o mercado da cidade. E obtêm vamos considerar nesse momento, eles obtêm um lucro normal, né? Não existe nenhum sobrelucro nesse caso. Acontece que a cidade vai crescendo, a população vai crescendo dessa grande cidade e a demanda pelo alimento básico vai aumentando. À medida que isso acontece, a área agricultável desse cinturão em torno da grande cidade vai sendo ocupada gradualmente, e no momento em que a demanda chega a equivaler à produção agrícola em todo esse cinturão, dos capitais do tipo que eu estou expondo, né, um capital determinado por hectare, a partir daí a população continua a crescer e, nesse caso, a demanda do produto alimentar vai aumentar sem que aumente a oferta. Então, o que acontece quando a demanda aumenta mais do que a oferta? O preço aumenta. Então, o preço do produto agrícola vai começar a aumentar. Vai haver uma inflação alimentar, como está acontecendo, por exemplo, no Brasil de hoje, mas não por essa causa. Mas vai haver um aumento dos preços dos alimentos. O pressuposto, para simplificar a exposição, é de que, além desse cinturão em torno de Curitiba, há uma faixa de terras não agricultáveis, né? Não próprias para a agricultura. Aqui, a partir de Curitiba, por exemplo, isso é bastante verdade, né? Se a gente considerar a entrada para o interior em relação ao oeste, vai haver logo uma cadeia de montanhas, né? Quer dizer, um planalto chamado o segundo planalto do Paraná, o primeiro é de Curitiba aqui,
E a gente chega, então, no alto do Planalto, mais ou menos a 100 quilômetros de Curitiba, e ali há terras agricultáveis. Então, vamos supor que a expansão da produção agrícola, que, na nossa hipótese, nós estamos apenas estudando a localização, é preciso haver novas terras para atender a demanda aumentada na grande cidade. Acontece que a produção, digamos que essas terras disponíveis estão a 100 quilômetros, como acontece, mais ou menos, eu citei aqui a região de Ponta Grossa, né? E que as terras sejam exatamente do mesmo tipo, para podemos trabalhar com apenas este elemento isolado. O produto, um capitalista agrícola da região de Curitiba pode dizer, meio precipitadamente, pô, o preço está aumentando, eu vou produzir lá, né, a 100 quilômetros daqui. Ele vai lá, investe, produz, chega em Curitiba, na grande cidade, né, no nosso caso em Curitiba, chega na grande cidade, e o que acontece? O preço do produto agrícola básico já se elevou um pouco, mas quando o produtor que foi para lá vem com o seu produto e quer vender, ele calcula um preço necessário para cobrir o custo da produção dele dentro da sua área de terra, mas ele tem um custo de transporte. E ele observa que o preço na grande cidade, no mercado, não é um preço que cobre esse custo total. Então, ele acaba tendo um prejuízo, porque o custo de produção dele, que inclui o custo do transporte. O transporte também é uma atividade industrial. Seja ele mesmo que transporte, ou contrate uma empresa de transportadora. O transporte até o mercado na grande cidade implica um preço mais alto, exatamente na proporção necessária para que ele cubra esse custo total e obtenha o lucro normal que todos os capitalistas obtêm. Então, ele vai para a falência, ou sei lá, desiste, né? Conclusão, o preço vai aumentando não porque alguém cobre renda, vai aumentando porque as áreas de terra próximas não dão conta de aumentar a produção, porque nós estamos considerando apenas os capitais do mesmo tipo, etc., né? Não estamos considerando investimentos adicionais, progresso técnico, nem nada. Então, na medida que não há produto adicional para atender a demanda, o preço vai aumentando e vai havendo, obviamente, um racionamento. Quer dizer, somente vão comprar o produto aqueles que podem pagar esse preço adicional, o que vai excluindo do mercado aqueles que não podem. Quer dizer, é o racionamento que o mercado proporciona, realiza, né? Então, isso significa que o preço vai aumentando até que ele atinja um nível que torna possível produzir esse produto alimentar a 100 quilômetros de distância, cobrindo o custo de produção dentro na própria agricultura, que é igual ao custo de produção no cinturão em torno da grande cidade, mais o transporte, o frete nesses 100 quilômetros. Então, veja o que aconteceu. O preço aumentou em Curitiba, ou na grande cidade. Acontece que o custo de produção aqui do produtor no cinturão em torno de Curitiba é apenas o custo de produção na própria propriedade. Nós não levamos em conta o custo do frete, que é, digamos, irrisório, né? Os produtores em torno de Curitiba não têm, em torno da grande cidade, não tem o custo do frete, mas o preço que eles recebem inclui o custo do frete daqueles que produzem a 100 quilômetros e que são capazes de abastecer o mercado que está em déficit, né? Isso gera o sobrelucro dos produtores que produzem em torno de Curitiba. E esse sobrelucro é o que se converte em renda, o lucro extra, né? O lucro além do lucro normal, se converte em renda para os proprietários da terra. Porque, né, agora voltando ao início, a terra do cinturão em torno de Curitiba é uma terra de proprietários
de terra, que não produzem. Quem produz são os arrendatários. Então, os arrendatários pagam renda porque eles obtêm um lucro extra decorrente do fato de que os preços aumentaram, porque a produção Veja o que encontrei. Local é incapaz de abastecer o mercado. E a produção adicional tem que vir de uma distância de 100 quilômetros, onde ao custo de produção na própria agricultura se acrescenta o custo do transporte, que também é um custo industrial. O valor de uso só se torna completo de uma mercadoria, que é o que o consumidor busca, quando ela está acessível ao consumidor. A colocação no tempo e no espaço também faz parte. No tempo, por exemplo, é o armazenamento, né? Então, é assim que surge a renda. Então, vejam que muitas vezes se ouve, antigamente pelo menos se ouvia, a crítica do consumidor desavisado de que o produto agrícola encarecia porque os proprietários eram gananciosos e cobravam renda dos produtores. Isso pode até ser verdade, né? Mas, teoricamente falando, a renda agrícola, a renda fundiária agrícola tem uma fonte que é o sobrelucro obtido segundo as leis da produção do capitalismo. De modo que, hoje, por exemplo, quando não existe na maior parte dos países, talvez exceto a Inglaterra, essa classe em si de proprietários fundiários que vivem do arrendamento das suas terras para produtores arrendatários capitalistas, onde os próprios produtores agrícolas são proprietários das terras, o lucro extra, o lucro extraordinário não desaparece. Ele continua existindo, só que ele não é pago a um proprietário que não é o próprio produtor. O próprio produtor, que é o proprietário, ele recebe o sobrelucro na forma, ele fatura, né? Ele se apropria do sobrelucro também. Agora, em compensação, ele tem que comprar a terra, certo? Assim como bom, eu não vou entrar nisso. Eu estou vendo que eu vou ter que o que eu queria expor integralmente hoje, eu não vou conseguir fazer. Mas espero que tenham entendido esse primeiro passo do surgimento da renda diferencial, né? Então, é a renda diferencial de tipo 1, decorrente de diferenças de localização. Esse primeiro passo foi das terras mais próximas para terras mais distantes. Bom, à medida que o grande mercado, o mercado central, a grande cidade, a população cresce e a demanda pelo alimento básico continua crescendo, as terras a 100 quilômetros agricultáveis também vão sendo ocupadas gradualmente até que elas sejam totalmente ocupadas. E, nesse caso, a população e a demanda continuando a crescer na grande cidade, para onde o produto é fornecido, vai acontecer a mesma coisa. O preço vai começar a subir, e ele vai subir até o ponto em que a produção capitalista se torna possível na próxima área de terra agricultável. Digamos que seja mais 100 quilômetros, só para raciocinar. Então, vai se repetir esse processo. O preço deve atingir um nível que torne possível produzir a 200 quilômetros em terras da mesma qualidade daquelas que estavam a 100 quilômetros e que estão no cinturão em torno da grande cidade, só que vai se acrescer o custo do frete nos 100 quilômetros adicionais. Então, o que vai acontecer? O preço no mercado, no grande mercado, que é igual para todos os produtores, vai ser superior ao que era na segunda etapa, né? Então, os produtores capitalistas que estão em torno da cidade, da grande cidade, vão continuar tendo um custo de produção que se reduz ao custo de produzir na própria terra, mais o custo do frete de 200 quilômetros. Então, o superlucro dos produtores capitalistas no cinturão em torno da grande cidade aumenta ainda mais.
Só que não é o superlucro que esses produtores capitalistas não se apropriam do superlucro. Eles entregam esse superlucro na forma de renda aos proprietários da terra. E esses capitalistas agrícolas obtêm o lucro médio, isto é, a taxa média de lucro sobre o seu investimento. Isso é indispensável teoricamente, viu? Porque se o capitalista agrícola não obtém o lucro médio, isto é, uma taxa de lucro média sobre o capital que investe, ele vai investir em outra coisa, vai para outro setor industrial qualquer, urbano, né? O que vai acontecer também? Aqueles que produzem a 100 quilômetros do grande mercado vão ter uma renda, eles não tinham renda nenhuma, porque eles só produziam ao custo de produção na própria terra, na própria área, que apenas cobre o lucro médio, quer dizer, a taxa média de lucro sobre o seu investimento. Mas agora o preço aumentou para cobrir também o frete dos 100 aos 200 quilômetros. Então, o preço agora, eles também vão, ao trazer o seu produto para o grande mercado, eles vão obter um preço que é o preço anterior, que cobria o seu custo do frete, mais o custo do frete da produção que está a 200 quilômetros. Então, nós vamos ter uma hierarquia de rendas. A renda mais alta, renda diferencial decorrente da localização. A renda da terra no cinturão em torno da grande cidade, mais uma renda menor nas terras que produzem a 100 quilômetros, e mais um produto que não gera renda. Isso é um problema que o Marx resolveu, porque o Ricardo não resolveu, que teoricamente não gera renda nenhuma, não gera superlucro nenhum. Então não pode pagar renda na terra a 200 quilômetros. Caso no qual a hipótese da propriedade da terra pertencente a uma classe que dá em arrendamento fura, né? Mas nós estamos ignorando isso. Para me manter na 1h30, eu vou acrescentar o segundo tipo de renda diferencial. O segundo tipo da renda diferencial 1. O primeiro tipo é a renda diferencial decorrente de diferenças de localização. E vejam que esse superlucro não se dissolve, como no caso dos setores do capital industrial fora da agricultura, porque, por exemplo, o terreno que está a 100 quilômetros de distância não pode ser trazido para o entorno da grande cidade, né? Ou constituir um segundo andar de terras sobre um cinturão, um segundo andar do cinturão de terras, né? A distância é um fato geográfico, portanto, da natureza, que não pode ser alterado, etc., reduzido, enfim, há diversas, né? Isso efetivamente acontece, mas não pode ser anulado, cancelado. Por isso é permanente e por isso se converte em renda, certo? Bom, o segundo tipo dessa renda diferencial 1 é a decorrente das diferenças de fertilidade natural. Isso é um problema mais complicado do que a diferença de localização, por isso eu prefiro expor a diferença de localização, porque até didaticamente é melhor de se expor, mas é mais complicado. E nesse caso, por exemplo, a gente teria que... a fertilidade natural, aqueles que um pouco familiarizados com a agricultura devem saber que a fertilidade se refere especificamente ao nível de disponibilidade dos nutrientes dos vegetais ou animais que existem num determinado tipo de terra, né? Então, tem terras naturalmente muito férteis, como foram e ainda são aqui no Paraná, por exemplo, ou no Brasil, né? As terras roxas que existiam no norte do Paraná, existem, e ainda existem, né? Mas já não no estado natural, existem lá no oeste do Paraná, até na região na chamada tríplice fronteira, né? Nas cataratas, lá em Foz do Iguaçu, existiram no oeste de São Paulo,
certas áreas do Cerrado brasileiro, como, por exemplo, o Cerrado lá na Bahia, na região de Barreiras, chamada, a oeste do São Francisco, né? Lá em a oeste de Bom Jesus da Lapa, e que se tornaram acessíveis quando fizeram uma ponte e tal. Enfim, e existem terras menos férteis, né? Então, para analisar isso, a gente tem que cancelar a diferença de localização. Então, a gente suporia, por exemplo, que num cinturão de terra em torno de um grande mercado, as terras não fossem todas homogêneas, como a gente teve que pressupor ao analisar a renda diferencial decorrente das diferenças de localização. Agora, esse cinturão de terras agricultáveis se divide em terrenos com diferentes fertilidades naturais e que também podem ser classificados numa hierarquia ou hierarquizados, desde as terras com maior fertilidade natural até terras com um pouco menor e menor ainda, etc. Agora, a fertilidade natural não é apenas decorrente da disponibilidade de nutrientes para as plantas no solo. Essa fertilidade natural decorre do conjunto das condições naturais. Então, interfere aí a distribuição ao longo do ano da precipitação, das chuvas, né? A distribuição da temperatura, a distribuição da insolação, enfim, e diversos outros fatores, né? A própria constituição geológica dos solos, tudo isso interfere. Então, o conjunto dessas coisas torna possível para um determinado investimento de capital de um certo tipo homogêneo, faz com que o trabalho incorporado a esses capitais tenha produtividade decrescente também, das terras de maior fertilidade natural às terras sucessivamente menos férteis. Certo? Só que o cálculo assim, do que acontece com o valor e o preço já não está relacionado a diferenças ao frete, está relacionado à produtividade dentro da própria produção, que no caso das diferenças de localização é igual em todos. Que está muito difícil. Em todos os tipos de terreno. Eu ouvi alguém dizer que está muito difícil. Pô, lamento. Mas eu reconheço que, quando a gente conhece um assunto, a gente não percebe muito bem o que é, pelo menos eu não percebo, né? O que é mais ou menos difícil para cada pessoa que está assistindo. Mas, se quiserem, a gente pode, na próxima sessão, retomar os aspectos que foram mais difíceis de serem entendidos. E eu até sugeriria que aqueles que têm dúvidas, que de fato assistiram, né, e tiveram dificuldade em compreender, que dissessem qual parte não compreenderam. Então, eu vou... um assunto importante que eu deixo de expor hoje por exemplo, como é que se determina o preço das terras agrícolas que dependem da renda, porque as terras agrícolas não são produto do trabalho, né? Portanto, elas não podem ter valor no sentido da teoria marxista do valor, exceto aquelas coisas que fazem parte do que o Marx chamou de terra capital, que é o capital fixo, que foi instalado pela atividade humana, né? Mas a terra, a matéria, ela não é produzida. Então, ela não pode ter valor e preço no sentido categórico. Mas o que tem preço é outra coisa, que determina o preço da terra. Então, isso eu deixo para a próxima sessão. E encerro aqui, como eu comecei a contar o tempo antes, depois do início, talvez eu tenha falado já durante uns 5 minutos, eu já passei da hora e meia.
Então, eu paro por aqui para continuar na próxima sessão. E me coloco à disposição para perguntas. E eu até sugiro que aqueles que estejam dispostos digam o que foi mais difícil de entender ou o que foi que eu expus de modo mais complicado, né? Tá certo? Agradeço a atenção de todos. Klaus, obrigada pela sua excelente exposição. Eu achei assim que o caminho que você escolheu foi excelente, né? Foi construindo ali, achei que foi perfeito, tá? Evidentemente, o tema é complexo. Os participantes devem ter percebido que você transitou por diversos conceitos do livro 1 ao 3, então, de fato, tem uma certa complexidade. Eu vou encerrar a gravação e a gente passa para as perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, vai levantando a mãozinha ali, vai ficando na fila, tá? Deixa eu encerrar aqui. Quanta gente